Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gestão a Mais. Nesse vídeo nós vamos falar sobre 4 ladrões de lucro. Sem dúvida que saber sobre esses ladrões vão ajudar você a não ter o lucro da sua empresa roubado por eles. Fique conosco até o final desse vídeo e temos certeza que você vai gostar do que vai assistir. Bom, então vamos falar sobre esses 4 ladrões de lucro. Não estamos falando aqui de pessoas ladrões, estamos falando aqui de situações que são ladrões de lucro de muitas empresas. Eu já trabalho aí ajudando empresas na parte contábil de gestão há cerca de 20 anos e já vi muitos clientes meus serem assaltados, por assim dizer, por um ou até mais desses 4 ladrões de lucro. Então, a analogia, a comparação é bem interessante, comparar essas situações a ladrões de lucro da empresa, porque o ladrão, como é que ele age, né? Ele age quando ninguém está esperando. Você está lá dormindo na sua casa, sorrateiramente ele vai, rouba os itens ali da casa e ninguém estava esperando por ele, ninguém percebe a ação do ladrão. Por isso que é comum os ladrões agirem de noite, né? Não tem a luz, agem sorrateiramente, na escuridão, escondidos, ninguém os percebe, as pessoas não estão prestando atenção a eles quando eles fazem a sua ação maldosa, né? Então assim acontece com essas 4 situações que vamos falar aqui, que roubam o lucro da sua empresa. São situações que geralmente ninguém na empresa está percebendo. Elas acontecem quando às vezes a empresa está concentrada em outras coisas e aí esses ladrões agem e roubam o lucro da sua empresa. Então vamos falar propriamente dito, né? Quais são esses 4 ladrões de lucro? Então o primeiro ladrão de lucro que nós vamos comentar aqui é não ter controle administrativo. Esse é o primeiro ladrão de lucro. Acontece que os empreendedores no Brasil, muitos deles, não vamos dizer que é todos, obviamente não, mas muitos deles, eles pensam que ter um negócio é apenas produzir e vender, produzir e vender, produzir e vender. Então eles se esquecem da gestão do seu negócio. Isso é um pouco da cultura aqui do Brasil, que acha que ter um negócio, trabalhar no negócio de verdade, é estar vendendo, é ir atrás de cliente, é produzir o produto se você fabrica um produto, e que tirar tempo para cuidar da gestão do negócio é bobeira, é frescurinha, né? Ficar administrando o negócio, criando planilhazinha, que isso não enche a barriga de ninguém. Então há um pouco desse conceito. É verdade que no decorrer dos últimos 10, 15 anos isso mudou bastante. Cada vez mais os empreendedores brasileiros vêm procurando por cursos de administração, cursos de gestão, vêm procurando por vídeos, por informações sobre a gestão do seu negócio. Isso tem acontecido muito mais nos últimos anos. E de fato isso é extremamente necessário. Porque você há de concordar, nós não vamos falar aqui que vender não é importante. Seria muito leviano e ridículo da minha parte falar isso. É claro que vender é importante, é uma das coisas mais importantes do negócio. Não temos como falar em lucro se nós não tivermos vendas. A venda vem depois do lucro, não vem antes, né? Você só vai ter lucro se você vender. É claro que precisa haver vendas, precisa você ir atrás de fazer vendas. Mas você há de concordar também que não adianta você vender, 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 se você não consegue ter lucro nessa venda. E isso acontece muito com muitos empreendedores. Eu já vi muitos empreendedores, quando sentam comigo para fazer a conta na ponta do lápis, percebem que muito das suas vendas de seus produtos, em que ele acha que estava vendendo com lucro, na verdade, quando ele começa a pôr na ponta do lápis todos os custos e despesas que estão envolvidas naquela venda, ele percebe que apurou prejuízo. Então isso acontece muitas vezes. Um outro laço também ainda relacionado a esse ladrão, que é não ter um controle administrativo e que tira muito lucro das empresas, é que o empreendedor muitas vezes ele pensa da seguinte maneira: chega no fim do mês, se ele viu lá os extratos bancários e viu que está azul, né? Não está negativa a conta, então está tudo bem, o negócio está indo bem, e ele entende assim que está bom.
Mas você há de concordar que essa visão é uma visão muito rasa, muito simples. Porque pense assim, ó, existem despesas que precisam ser computadas pela empresa no mês a mês e que não necessariamente geram uma saída de caixa da empresa, mas que talvez demonstrem um prejuízo, ainda que a empresa apure um extrato com conta azul no fim do mês, uma conta positiva. Como assim? Vamos dar exemplo para você entender. Por exemplo, imagine o seguinte: o custo, se sua empresa tem funcionários, o custo com 13º proporcional àquele mês, né? Você não pagou o 13º lá em janeiro, em fevereiro. Mas aquele mês foi gerada um dozeavos, um pedacinho de uma pizza de 12, né? Porque o 13º são 12 meses que geram um salário a mais. Quando a pessoa trabalha o ano inteiro, ela ganha um salário a mais no final do ano. Então, cada mês que ela trabalha, gerou um pedacinho dessa pizza. Cada mês vai indo, chega no fim do mês, ela ganha os 12 pedaços, que é um salário a mais. Então, cada mês ela gerou um pedacinho. Então, houve sim a despesa de 13º naquele mês. Houve sim a despesa de férias naquele mês, porque ela também foi gerando férias proporcional. Houve sim um terço de férias naquele mês. Embora isso não envolveu saída de caixa da tua empresa naquele mês. Vamos dar outro exemplo. Imagine que você tem uma máquina para produzir o que você vende. Digamos que essa máquina dure em média 4 anos. Se essa máquina dura em média 4 anos, ou seja, 48 meses, a cada mês que você utiliza a máquina, você não concorda que você está gerando uma despesa do valor da máquina dividido por 48, já que ela vai durar 48 meses? Porque a cada mês é um mês a menos que ela está tendo de duração. E quando acabar os 48 meses, você vai ter que trocar a máquina. Então, a cada mês foi sendo gerada essa despesa, que lá no fim dos 48 meses vai fazer você ter que arcar com essa despesa. Se você guardar o dinheiro dessa máquina, o pedacinho de 48, todos os meses, que em contabilidade é o que nós chamamos de provisão, com certeza vai passar os 48 meses, você vai ver que aquele dinheiro realmente você foi tendo ele de despesa mês a mês, porque chegou no fim dos 48 meses, guardando aquele dinheiro mês a mês, você tinha esse dinheiro e você comprou a máquina. Mas essa é uma despesa que você incorreu no mês que não sai do seu caixa se você não fizer uma provisão. Então muitos empreendedores têm essa visão rasa, né? A conta está azul, apurei lucro, e às vezes apurou prejuízo. Porque se fosse considerar férias proporcional, 13º proporcional, depreciação de máquina e assim por diante, outras despesas que muitas vezes não envolvem saída do caixa, ele apuraria prejuízo. E o inverso é verdade também. Às vezes você pode olhar para o seu extrato bancário naquele mês e perceber que a conta está vermelha. Isso não significa que a empresa fechou no prejuízo aquele mês. Ela pode ter fechado no lucro e a conta está vermelha. Como assim? Vamos dar outro exemplo também. Imagine que, por exemplo, você naquele mês específico que você está olhando para a sua conta bancária, você fez uma compra muito grande de estoque. E aí essa compra de estoque fez o seu caixa ficar no vermelho, o seu extrato bancário. Mas você concorda que isso não é despesa? Como assim não é despesa? E também não é custo. Porque você só trocou um bem, que é dinheiro, por outro bem, que é produto. Mas ele continua com você. Esse custo só vai existir quando ele sair da empresa, quando você vender aquele produto. Aí você tem que computar que houve o custo para realizar aquela venda. Então, perceba como que os controles administrativos, eles são muito importantes para que você consiga evitar que esse ladrão, a falta de controle administrativo, ele roube lucros da sua empresa sem você perceber. Um segundo ladrão de lucro que nós vamos falar aqui é um prolabore maior do que a empresa pode pagar. Então, o que é o prolabore? O prolabore é o salário do dono da empresa, o quanto ele decide que ele vai pagar para ele mesmo. Ou também pode ser uma distribuição de lucro, o quanto o dono da empresa vai retirar da empresa por mês. Se este valor não for compatível com o que a empresa pode pagar, isso vai tirar os lucros da empresa, vai estragar os lucros da empresa. É um ladrão de lucros da empresa. E isso acontece muitas vezes. Porque às vezes o empresário ele pensa assim:
eu sou o que mais trabalho nessa empresa. Toda a responsabilidade está na minha costa. Então eu, mais do que ninguém, eu mereço ganhar um salário maior que todo mundo e tem que ser 2 ou 3 vezes maior que o do empregado, 4, 5 vezes. E às vezes, pensando de modo assim bem simplista, ele acaba sobrecarregando o caixa da sua empresa. E aí o lucro se transforma num prolabore, uma distribuição que não é compatível com a realidade da empresa e que a longo prazo vai derrubar aquela empresa, ela pode chegar à falência. Então é importante que o prolabore ele esteja adequado à realidade da empresa. É verdade que o dono da empresa, de fato, talvez trabalhe mais do que os empregados e a responsabilidade pese muito mais na costa dele. Mas é verdade também que numa situação favorável da empresa, quando a empresa melhora as suas vendas, melhora o seu lucro, tem uma gestão sustentável, saudável, ele também vai tirar mais valores que os funcionários. Então pensar dessa maneira é importante para que o dono não tenha o lucro sendo roubado por um prolabore maior do que ele pode retirar. E isso acontece com muitos empreendedores. Já vi muitos clientes que tinham uma determinada medida de lucro, mas a sua retirada às vezes era quase o dobro daquele lucro, né? E isso fazia gerar empréstimos bancários, endividamento, antecipação de receitas que depois vai fazer falta lá na frente. Então isso é um perigo muito grande. Acontece isso mesmo. Muitas vezes o próprio ladrão da empresa é o próprio dono, né? Não que ele vai roubar a empresa, mas no sentido de que ele está tirando um lucro que não poderia tirar. Então, prolabore maior do que a empresa pode pagar é um segundo ladrão de lucros. Vamos falar aqui agora sobre um terceiro ladrão de lucros. Um preço marginalizado, um preço muito baixo, um preço com uma margem muito pequena de lucros. Então, alguns empreendedores trabalham com isso. Não vamos falar aqui que é ruim trabalhar com uma margem de lucros baixa. Porque muitas vezes, muitas empresas fazem isso e se tiver uma administração bem ajustada, bem correta, bem sustentável, bem saudável, é possível sim trabalhar com um produto com uma margem bem baixa e ter muito lucro. Porque às vezes você vai ganhar na quantidade, né? Vai vender muito um produto que tem uma margem baixa e vai ganhar por vender muito, né? Muitas vezes acontece isso, tem um produto que tem uma margem muito grande, vende pouco, mas como tem uma margem grande, chega no lucro que você quer. E às vezes tem produtos que tem uma margem bem pequenininha, mas você vende tanto que o lucro é grande no fim do mês. Então, o empreendedor ele tem que estar ciente que se ele for trabalhar com uma margem bem baixa, ele vai ter que ter uma gestão muito profissional da sua empresa. E acontece que muitos empreendedores, especialmente aqueles que estão no início do seu negócio, ainda não têm uma visão tão profissional da gestão do seu negócio. E aí, se trabalharem com uma margem muito baixa de lucros sobre o seu preço de venda, né, o preço de venda dos seus produtos, qualquer errozinho, qualquer desconto mal dado, qualquer problema que a empresa tenha, que precise gastar dinheiro, que precise fazer um investimento, vai roubar os lucros da sua empresa, porque ele não tinha uma margem de lucro razoável, uma margem que lhe permita ter certa segurança para problemas inesperados que possam ocorrer. Então, ter um preço com uma margem muito apertada é um outro ladrão de lucros que deve se ter cuidado. Um quarto ladrão de lucro, que também acontece muito com muitos empreendedores, é não reinvestir no seu próprio negócio. Então, muitos empreendedores, se eles têm 5 mil de lucro, eles sangram todo o lucro, tiram os 5 mil de lucro. Se tem 10 mil, tira os 10 mil para a sua vida pessoal. Se tem 20 mil, tira os 20 mil. Se tem 50 mil, tira os 50 mil. E não reinveste nada no seu negócio. Só que isso é um ladrão de lucro. Por quê? Porque muitas vezes a empresa vai começar a crescer. Quando ela começar a crescer, a própria empresa, por si só, ela vai exigir mais estrutura, mais profissionais, mais computadores, mais máquinas, uma ampliação do local, um local maior, com um aluguel mais caro, com mais gasto de energia e assim por diante. E aí, se não for reservado um dinheiro para reinvestir no negócio, o que acontece é que o negócio não aguenta crescimento.
E aí olha que curioso, né? O negócio começa a crescer, começa a dar prejuízo, porque não foi reinvestido pensando-se a longo prazo. Todo negócio ele tem que ser escalável, ele tem que estar preparado para crescimento. Não adianta você pensar só no micro, né? Só no comecinho e não pensar grande, pensar no crescimento. Você tem que sempre, no seu negócio, você tem que estar pensando, e se eu crescer, e se eu aumentar aqui as vendas? Será que eu consigo ainda manter esse preço? Será que eu consigo agir dessa maneira? Será que as despesas novas que eu vou precisar ter por conta disso, disso e disso, vou aguentar essas despesas? Então você tem que, desde o início, estar preparado para reinvestir no seu negócio. Então, esses são 4 ladrões de lucro. Agora, qual que é a nossa opinião, qual que é a nossa sugestão para você se proteger contra esses 4 ladrões de lucro? Bom, numa casa, quando você tem um primeiro assalto, né? 1 ou 2 assaltos, não sei quantos assaltos, você fica bem ressabiado, né? Basta um para deixar a gente bem cauteloso, bem cuidadoso. E aí você vai pensar em se proteger muito mais do que antes. Talvez você vai colocar uma câmera de segurança, você vai colocar um alarme, você vai pagar aqueles guardinhas, né, que passam de moto para te acompanhar quando você chega tarde em casa. Você vai se fazer tudo o que for possível aí para você criar mais segurança. De modo similar, se você já foi roubado, por assim dizer, por um ou mais desses 4 ladrões de lucros, o que você pode fazer? Então vamos falar aqui conselhos para lidar com esses 4 ladrões de lucro. Então primeiro, né, não ter controle administrativo, como a gente comentou. Reserve tempo para fazer uma gestão do seu negócio. Não pense só em atender cliente, em vender, em motivar sua equipe, e criar promoção, e pensar em quem você vai atender, e ligar para o cliente. Não pense só nisso. Isso é importante também, é muito importante isso, importantíssimo. Mas leve em conta que você também precisa ter tempo para fazer a administração, a gestão do seu negócio. Muitos empreendedores têm sido bem-sucedidos por reservar um tempo mesmo durante a semana ou durante o dia, dependendo do volume do seu negócio em que ele já está. Às vezes alguns falam, toda segunda-feira, das 8 ao meio-dia, eu vou só olhar para a gestão do meu negócio, para os números, para o lucro, para custos, despesas, ver como é que está, se aumentou a despesa, se diminuiu, por que aumentou, por que diminuiu, onde é que eu posso atacar. Eles tiram esse tempo para isso. Alguns fazem isso diariamente, em vez de fazer uma vez só na semana, eu vou todo dia, 1 horinha, eu vou parar para olhar esses números. Então, reserve tempo para fazer a gestão do seu negócio. Ainda sobre como lidar com esse ladrão de lucros. Decida ter na sua empresa 2 relatórios importantíssimos, que são a DRE, demonstração de resultado do exercício, e o fluxo de caixa. Esses relatórios, que são diferentes um do outro, vão ajudar muito você a gestar o seu negócio. Eles são todos importantes para você saber para onde você está indo, o que você precisa fazer, aonde está o problema na sua empresa, onde você precisa atacar. Como lidar com o segundo ladrão de lucro, né, que é um prolabore maior do que a empresa pode pagar. Então, talvez você possa definir um percentual que você vai retirar de prolabore ou lucros da sua empresa. Então, define lá, sempre o lucro, independente do lucro que a empresa apurar, eu vou ter que tirar 80% de prolabore e 20% eu vou reinvestir no negócio, né? Não vou tirar mais do que isso. É bem verdade que às vezes você vai ver que 80% pode não condizer com a sua realidade, né? Mas não se apresse logo em achar que não tem o que fazer. Reveja as contas pessoais, né, na sua casa, converse com a sua família, veja se realmente não é possível readequar a sua realidade financeira na sua casa, porque pense assim, ó, não adianta nada você não sacrificar a sua casa, o seu lado pessoal financeiro e sacrificar a sua empresa, porque os seus rendimentos vêm da empresa. Então, se você mata a sua empresa, consequentemente você vai estar matando o seu lado pessoal financeiro. Ao passo que se você fortalece a sua empresa, faz ela ficar saudável, sustentável, faz ela crescer, você vai estar fortalecendo automaticamente o seu pessoal também. Porque se você tirar 80% do lucro da sua empresa, quanto mais ele aumentar, esse 80% vai ser um valor maior cada vez mais também, consequentemente. Então, tenha por alvo isso. Não tire todo o lucro da sua empresa para você.
Um quarto, não reinvestir na empresa, né? Isso é até bem parecido com o terceiro, os dois têm um a ver com o outro. Então, como lidar com esse ladrão de lucro? Existem percentuais, já vi alguns falar em um percentual ideal de reinvestimento na empresa, mas eu não sou muito a favor de categorizar tudo na mesma linha, né? Olha, se você reinvestir 10, 20, 30% no seu negócio é o ideal, esse negócio vai crescer. Eu acho que isso é muito relativo. Há negócios que precisam mais de reinvestimento, negócios que precisam muitas vezes de uma estrutura maior, uma estrutura com maior qualidade, que precisa vender às vezes uma imagem grandiosa. Isso faz ser necessário um reinvestimento maior. Existem negócios, por exemplo, como venda pela internet, em que o reinvestimento talvez seja em outras áreas, talvez em fazer mais estoque, em marketing e assim por diante. Então, tudo é muito relativo, não dá para categorizar tudo na mesma linha. Mas o importante é o seu negócio, o quanto que você precisaria reinvestir no seu negócio para que ele tenha um crescimento sustentável. Por exemplo, falamos aqui da gestão, falamos de máquinas, né? Quanto que eu posso reinvestir no meu negócio? Por exemplo, às vezes você pode estar pagando um aluguel de máquina, para que, por exemplo, futuramente, em vez de pagar aluguel, comprar essa máquina, né? Se você de repente precisa ir muitas vezes no seu fornecedor para comprar mercadoria que te gera uma despesa, né? Quanto que você pode reinvestir no seu negócio para que futuramente você aumente o seu estoque, né? Facilitando assim essa logística, talvez até diminuindo a despesa que você tem no frete, né? Ou se você vai buscar as mercadorias com o seu fornecedor. Outra coisa, pense em reinvestir em marketing também. Então, o marketing, como diz o ditado, né? Propaganda é a alma do negócio. Quanto mais você reinvestir em marketing, mais a sua empresa vai ser vista, vai ser lembrada, a sua marca vai aparecer, seus produtos vão aparecer mais. Talvez você consiga alavancar um crescimento, uma venda muito maior. Então, reinvestir valores maiores em marketing, principalmente o marketing digital, sem dúvida vão colocar a sua empresa no outro patamar. E vai evitar que você tenha os lucros sendo roubados. E isso é uma coisa que vai desencadeando a outra, né? Você reinvestir no seu negócio cresce de modo saudável, seu negócio tem mais lucro. Você tendo mais lucro, fica mais fácil administrar. Você tem mais margem para de repente cometer algum erro ou outro. Tudo vai se adequando quando você toma providências para evitar esses ladrões de lucro, que tiram lucro de muitas empresas. Tenha esses cuidados, tome as precauções necessárias para que você evite esses ladrões de lucro e, sem dúvida, o seu negócio vai estar mais protegido. Como já falamos em alguns outros vídeos, segundo uma estatística do IBGE, quase 7 empresas, antes dos 10 anos de existência, fecham as portas devido a não conseguir superar os problemas que surgem na empresa. Muitos desses problemas eu já vi nesses 20 anos de carreira, tem a ver com esses 4 ladrões de lucro. Muitas vezes esses ladrões roubaram tanto dessa empresa que chegou lá antes dos 10 anos, ela estava nessa estatística dos quase 7 em cada 10 empresas que por conta disso encerraram suas atividades. Sem dúvida não é o que você quer para você, então tome cuidado com esses ladrões, arme uma blindagem aí na sua empresa para evitar esses ladrões e sem dúvida você vai ser bem sucedido. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, isso vai ajudar com que o canal continue crescendo, produzindo mais vídeos que podem ajudar você. Um grande abraço e até mais!